Fala, minha gente, aqui é o Everton, estou aqui para apresentar mais uma dica terapêutica e está entrando no ar a dica terapêutica dessa quarta-feira, 13 de outubro. Estou trazendo aqui, vou falar um pouco sobre Outubro Rosa. Resolvi falar sobre isso, né, até pela data em si, né, fiz dois vídeos aqui, duas dicas falando sobre o Setembro Amarelo, sobre a questão do suicídio. Esses temas eles são importantes que a gente está falando, a gente está divulgando. E esse mês, outubro, é o mês do Outubro Rosa, que está falando agora de modo geral sobre saúde da mulher. Isso começa lá atrás, né, com os movimentos, desde os movimentos feministas dos anos 60, né, até se afunilando nos 80, anos 90, surge em Nova York ali esse movimento em torno, né, do Outubro Rosa, uma campanha, né, de prevenção, em primeiro lugar, do câncer de mama, que era o câncer que mais matava mulheres nos Estados Unidos e em muitos países da Europa e da América Latina também. E logo depois, esse Outubro Rosa, essa campanha encampa também, né, o câncer do colo do útero, que é o segundo que mais mata a mulher. Né? E na verdade estamos falando da saúde da mulher. Né? Gente, se estamos falando de campanhas, estamos falando de prevenção. A grande medicina é a medicina preventiva. É lógico que o autoexame, o conhecimento do corpo, isso é muito importante para a gente manter a nossa saúde, a nossa estabilidade, a estabilidade da nossa saúde. Mas hoje a gente possui vários recursos tecnológicos muito importantes que conseguem entender, fazer uma leitura corporal que há alguns anos atrás a gente não tinha condição de fazer. Então isso é um avanço da humanidade. A perspectiva holística, né, nas terapias holísticas, o holismo ele engloba tudo, ele é todo abrangente. A grande questão do holismo é, nós não devemos procurar um recurso mais intervencionista se você pode se cuidar, se tratar com um recurso menos intervencionista. E não tem mais né, um dos recursos mais importantes que a gente tem hoje em dia em termos de prevenção, né, além do autoexame, é esse aparato tecnológico que a gente tem a nosso favor. E assim, as mulheres, né, os homens em relação à sua saúde, todos nós, os homens e as mulheres, precisam recorrer a esses exames regulares para a gente ter um entendimento, uma interpretação científica de como está o nosso corpo. Nós podemos ter vários caminhos para tratamento que se conjugam com os tratamentos científicos, se conjugam muito bem e alcançam os melhores resultados possíveis. Por exemplo, uma pessoa que está passando por uma questão de um câncer, câncer de mama ou câncer do colo, qualquer situação como essa, precisa de um apoio em termos de saúde mental. E não só a pessoa não. A pessoa em si é uma pessoa que tem um relacionamento, o seu companheiro, a sua companheira precisa apoiar, precisa estar ali, fazer um movimento, mas ele também está tendo, né, uma demanda em termos de saúde mental. Então a saúde ela já é holística. Não dá para você tratar só o câncer como sendo uma doença ali. E a cabeça daquela pessoa que está passando por aquilo ali? De repente, se você não tratar a cabeça daquela pessoa, né, mesmo com todos os recursos que a gente tem, aquela pessoa não vai ser bem sucedida em termos, né, do tratamento dela. Então é muito importante que a gente trate, por exemplo, também a questão de saúde mental, entre outras questões inerentes, né, a toda uma doença tão difícil, né, que leva tantas pessoas. Né, e uma coisa que eu queria falar, eu que já passei por essa situação, num relacionamento, é muito importante o apoio do companheiro, da companheira à sua mulher, é muito importante. Esse é um momento que, né, a vida está falando grosso com a gente. Ela está falando assim, olha só, isso aqui que é importante. Ó. Não é o status, não é like, não é rede social, não é dinheiro. Né? É isso aqui, ó, é a saúde de uma pessoa que você ama, uma pessoa que você se importa. Então, diga para ela que você se importa. Ajude seu companheiro, sua companheira, no caso, ajude a sua companheira a passar por essa situação difícil. Ajude ela a ancorar na vida. A gente já lida com essa dualidade da pulsão de vida e da pulsão de morte.
É fácil sucumbir à pulsão de morte, especialmente quando a gente está lidando com uma doença que até pouco tempo atrás, né, tinha um diagnóstico fatal, era fatal. Né? Hoje em dia não é mais assim, pelos recursos científicos e por outros aparatos que apoiam esses recursos também, né? Inclusive os aparatos de saúde mental. É a medicina que precisa ser, né, mais holística nesse sentido, né? E todos aqueles que estão ali no papel de em torno daquela pessoa, a gente tem que procurar ajudar, né, a essa pessoa a ancorar na pulsão de vida. Existe um exercíciozinho de constelação familiar que é maravilhoso, que é o exercício da pessoa falar, estou ancorando na vida. Né? Então, para ancorar na vida, o sistema binário que me ancora, que me constrói psicologicamente, que me constrói subjetivamente, é meu pai e minha mãe. Então, olho para o meu pai e para minha mãe, olho para o meu pai e para minha mãe, né? Imagino meu pai e minha mãe à minha frente, imagino todo o meu sistema atrás dele. A gente pensa nas pessoas que a gente conhece, os avós, os tios, né? Bota todo mundo ali. Aí agora vê um monte de pessoas entrando também, porque o nosso sistema ele não é composto só das pessoas que a gente conhece e das pessoas que a gente ama, ele é composto de pessoas que são excluídas, ele é composto de pessoas que a gente não gosta, mas todo mundo tem lugar nesse sistema, bota todo mundo ali. Mas Everton, eu não conheço a pessoa, imagina pessoas ali. Né? Aí você olha para esse sistema, faz uma reverência a esse sistema. Vocês são grandes, eu sou pequeno. Eu deixo com vocês o que é de vocês. Todos vocês que estão aqui têm direito a pertencer ao meu sistema. Como eu falei, todo o sistema tem muitos excluídos. Né? Pessoas que morreram cedo, pessoas abortos, pessoas que foram assassinadas, pessoas que enlouqueceram, pessoas que morreram no manicômio. Todas essas pessoas são excluídas, filhos ilegítimos, todas essas pessoas são excluídas do sistema. Isso compõe no nosso inconsciente, né, a nossa pulsão de morte, o nosso desejo de morrer. O ser humano ele lida com a questão do livre-arbítrio, ele pode fazer isso. Ele pode parar pela vida, é a arte das escolhas, a gente pode escolher morrer. E aí quando você decide morrer, você né, não necessariamente você pega se mata ali, né, comete um suicídio, você simplesmente desiste da vida e deixa o próprio fluxo da pulsão de morte te levar a um lugar de doença, a um lugar que você venha a realizar o seu desejo. Então é fundamental a gente ancorar na pulsão de vida. Olhando para o nosso sistema, né, os excluídos do sistema, de um sistema familiar, eles compõem a nossa pulsão de morte inconsciente. Então a gente reverencia eles. Deixa com vocês o que é de vocês. Vocês são grandes, eu sou pequeno. Então eu deixo com vocês agora tudo que é de vocês, dores, angústias, responsabilidades. Dou um lugar para você no meu coração. Vocês pertencem, vocês têm direito a pertencer. E farei algo de positivo da minha vida e memória a todos vocês. E nesse momento eu decido ficar. Eu fico. Eu fico. Eu fico. Essa vivência ela também é muito aplicada com o tema do suicídio, né? Que é a pulsão de morte mais, né, no seu ponto de autodestruição mais poderoso. Né? Mas em qualquer doença, ainda mais essas doenças que têm diagnósticos fatais, é fundamental a gente se ancorar na vida. O autoexame, o conhecimento do corpo, a percepção energética, a intuição, tudo isso que a gente tem, tudo isso que a gente acessa com algumas artes de curar, é muito importante, mas a perspectiva holística é abrangente e a gente precisa recorrer aos recursos da medicina científica. Eu já vi, como terapeuta holístico, como psicoterapeuta, eu já vi muita mamografia salvar a vida de várias mulheres. Não é só salvar a vida não, é salvar mulheres de mutilações, de processos piores em relação a uma doença tão difícil, tão delicada. Então essa é a dica, falando aqui do Outubro Rosa, que no caso do Brasil, né, era para ser Outubro Vermelho, já que o governo federal, né, que na contramão da história, na contramão do momento, né, estamos no mês da saúde da mulher, ele veta a distribuição de absorventes. Gente, a gente vive, a pobreza ela não atinge, né, só a desigualdade de condições de vida, a questão da fome, ela atinge, né, tem requintes de crueldade, como a questão da pobreza menstrual. Né? Então, no Brasil é um país que a gente necessita de
de campanhas, de ação do Estado para que, né, nossas mulheres tenham condição de viver com dignidade. E parece que esse não é um tema que interessa, né, o feminino e dignidade não é um tema que interessa ao governo federal do momento. Isso foi vetado. Ah, mas Everton, mas de onde vai tirar isso? Olha, é, os gastos de cartão, pode cortar ali um pouco o cartão corporativo, que eu acho que vai ajudar bastante já, tá? É, é isso, minha gente. Essa é a dica terapêutica da nossa quarta-feira, 13 de outubro, é Outubro Rosa. Né? Estamos falando aqui da saúde da mulher. Eu trouxe aqui dois livrinhos, né, de terapias holísticas. Esse aqui é bem maravilhoso, numa autora brasileira, Rossana Rich, best-seller só para mulheres, um livro muito legal falando de saúde feminina, tá? Contribuindo aí trazendo conhecimento holístico. Um outro também que é muito bom é A Saúde da Mulher, Rüdiger Dahlke, Margit Dahlke e Volker Zahn. O Rüdiger Dahlke tem vários livros, Doença como Símbolo, tem vários livros muito interessantes para as terapias holísticas. Tem esse livro sobre saúde da mulher, também muito legal, muito importante, mas o mais importante mesmo é a prevenção. Procure o INCA nesse mês, está com campanhas maravilhosas, incríveis. Procure aí, né, os recursos da medicina, se previna, né? Você é muito importante, decida viver, decida ficar. É isso, minha gente. Um grande beijo a todos. Né? Essa foi mais uma dica terapêutica. Quarta-feira que vem tem mais. Um grande beijo, muito obrigado.